Meninas do meu coração, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Quanto tempo, hein? Eu espero que vocês não tenham me abandonado. Faz tempo que eu não faço um videozinho aqui pro YouTube, mas finalmente veio aí. E vamos voltar com tudo falando de uma das minhas séries favoritas, que é Sex Education, que infelizmente chegou ao fim. Gente, eu vou sentir tanta falta desses personagens. Então no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês tudo que eu achei dessa temporada com spoilers, tá bom? Então se você ainda não assistiu, continue nesse vídeo por sua conta e risco. Mas antes, é claro, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E não esquece daquele like maroto pra me motivar a gravar mais pro YouTube, combinado? Sem mais enrolação, bora falar sobre Sex Education 4. Bom, essa quarta temporada foi a mais diferente até então, com certeza, uma coisa que a gente já imaginava. Afinal de contas, na temporada passada nós vimos a escola fechando, o que é bem triste, na verdade, e nós tivemos também vários personagens que não apareceram nessa temporada. E já vou adiantando pra vocês que eu achava que esses personagens não fariam falta, mas olha, fizeram falta sim. Nós então temos essa nova escola comandada pelos alunos, uma escola cheia de representatividade, mas ao mesmo tempo cheia de gente hipócrita também, vamos combinar. Tipo a personagem Abby, que tudo tem que ser perfeito, positivo, não pode falar nada negativo, não pode fazer uma fofoquinha sequer. E eu até entendo o lado da personagem, inclusive já conheci pessoas como ela e é complicado, porque assim, galera, opinião pessoal minha, tá? A gente tem que ter limite. Tudo na vida tem que ter limite, não precisa ser 8 ou 80. Ou a pessoa é positiva demais, ou a pessoa é negativa demais. Não, tem que encontrar ali o equilíbrio. Tipo, tudo bem, nós temos realmente que ser pessoas positivas, né? Isso faz bem, mas ao mesmo tempo, ser positivo demais a ponto de nunca ter nada negativo, eu acho que também não é tão legal assim não. Então limites, galera, limites. Mas eu adoro ali no final quando a galera enfrenta ela falando: minha filha, nem tudo precisa ser lindo e maravilhoso, nem tudo precisa ser positivo, eu quero fazer uma fofoquinha. Brincadeiras à parte, galera, infelizmente com isso eu devo dizer a vocês que eu não gostei de nenhum personagem novo. Nenhum. Não chego a odiar ninguém, mas também não me conectei a ninguém. Parecia que eles não tinham muita química com o restante do elenco, então eu tava me sentindo esquisita assistindo essa temporada de Sex Education, porque realmente parecia que não tinha aquela química com o restante do elenco que a gente acompanha desde a primeira temporada, e isso fez com que essa temporada não fosse tão legal assim pra mim. Juro pra vocês que eu não imaginava que sentiria tanta falta de alguns personagens como a Lily, por exemplo, que tinha uma história interessante e era um certo alívio cômico na série. Até mesmo a Ola, que eu achava bem chatinha, até era legal acompanhar a história dela. Então, é como se esses personagens meio que se completassem, meio que se conectassem. Então, não ter eles, mesmo não sendo dos personagens principais, ainda ficou meio que um buraco ali. Sem contar que a história dessa temporada puxou para um lado muito mais dramático, que eu particularmente não esperava. Sex Education é uma série que sempre trouxe momentos importantes e assuntos que devem ser falados. Temos a história do assédio com a Amy, que foi muito emocionante, legal de ser falado. Toda a questão do nude da Ruby também, e vários outros pontos dramáticos que a gente acompanhou desde a primeira temporada. Porém, apesar de tudo isso, a série sempre teve os seus momentos mais engraçados, os seus momentos mais descontraídos, e eu sempre dizia o quanto Sex Education é uma série que consegue falar de momentos tristes e momentos mais pesados assim, sempre mantendo o bom humor, e não foi isso que aconteceu nessa temporada. Essa temporada em si, pra mim, ela teve uma carga emocional muito maior, ela foi realmente dramática, e eu não esperava isso de Sex Education. Eu infelizmente sinto que nessa reta final, Sex Education perdeu completamente o seu ritmo, o tom estava diferente e eu não estava tão empolgada como eu ficava com as outras temporadas, por exemplo. Em anos assistindo essa série, eu sempre fiquei extremamente empolgada assistindo os episódios, e é um tipo de série que, assim como Outer Banks, por exemplo, eu não consigo assistir um episódio só. Eu fico até de madrugada se for preciso, mas eu não consigo sossegar enquanto eu não assistir todos os episódios, e com Sex Education sempre foi assim. Inclusive a terceira temporada, que foi minha favorita, e agora eu posso dizer que foi minha favorita mesmo, eu assisti ela umas 3 vezes em seguida, gente, não é
exagero. Nossa, eu fico até com vergonha de falar que eu assisto tantas vezes, mas quando eu gosto muito de uma coisa, eu termino, aí eu quero ver de novo, e aí depois eu vou ver meus momentos favoritos de novo. Eu sempre fui assim. Com essa última temporada, já não tive esse sentimento, ao contrário das outras 3. Nessa temporada eu assistia 2 episódios, 3, e eu já me sentia completamente cansada e eu pausava e falava, nossa, não vai acabar não. Um dos pontos principais nessa temporada foi sobre a morte da Erin, a mãe da Maeve, e eu não esperava que isso ia acontecer bem na reta final, mas aconteceu e foi extremamente triste. Eu chorei bastante com esses momentos, porque a Maeve, né, coitada, não tem um minuto de paz nessa série. O velório dela foi uma das coisas mais bizarras, estranhas e constrangedoras que eu já vi, mas é bem a cara de Sex Education mesmo, então foi interessante de assistir. Agora, tinham algumas histórias nessa temporada que eu até achava interessante, mas eu sinto que foi meio corrido, eu sinto que algumas histórias eles meio que jogaram aí pra gente. Como, por exemplo, a história da Vivi e seu namorado, eu acho que eles poderiam ter trabalhado muito melhor todo esse rolê, mas não exploraram tanto assim. É um assunto muito delicado e importante sim de ser falado. A Vivi é uma personagem que me conquistou bastante aí ao longo de Sex Education, eu acho ela simplesmente icônica. Porém, eu sinto que a série não deu a importância necessária para essa história, como já deu para outras histórias, como por exemplo a história da Amy, a história da Ruby, várias outras histórias. Então eu fiquei, poxa, é interessante eles tocarem nesse assunto dela com o namorado, mas parece que não foi tão bem construído assim. O que me leva a pensar que claramente essa temporada não foi feita para ter um final de série, mas provavelmente com tantas mudanças e atores saindo, eles tiveram que alterar algumas coisas para que parecesse um final. Mas uma coisa que eu amo muito é a amizade da Vivi e do Jackson. Eu acho que é uma amizade muito bem construída. Eu adoro todos os momentos que eles estão juntos, preocupados um com o outro, sempre ali próximo, sabe? Então a Vivi sabe que no final do dia ela sempre pode contar com o Jackson e vice-versa. A gente vê uma preocupação gigantesca de um com o outro e é uma amizade muito, muito, muito linda. O Jackson também tem a história bem interessante nessa temporada. Eu fiquei com medo dele realmente estar com câncer, mas no final deu tudo certo. A história dele com o pai eu também achei legal, mas eu também achei meio corrido. Eu sinto que eles queriam fazer mais uma temporada, mas não tiveram essa oportunidade, então eles tiveram meio que moldar essa temporada para que parecesse um final. Eu queria saber mais da história do Jackson, eu queria que eles tivessem explorado mais algumas questões, até mesmo com as mães e com o pai. Eu entendo a justificativa, eu entendo tudo que aconteceu, mas eu acho que mais uma temporada, eles poderiam fazer mais coisas na história e explorar mais assuntos. Então, assim, como já deu pra perceber, eu acho que eu nem preciso falar, mas é com muita, 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 muita dor no meu coração que eu digo que eu não gostei dessa temporada de Sex Education, e eu acho que com certeza foi a pior temporada da série até agora. Eu, em alguns momentos, não sentia que eu tava assistindo aquela Sex Education que eu sou muito fã, sabe? E justamente pelo fato de ser muito fã, que eu sei que a série tinha muito potencial para mais, tinha potencial para ser finalizada de uma maneira completamente diferente, de ser finalizada com aquela coisa de uau, essa série foi perfeita do começo ao fim, porque até a terceira temporada eu acho que Sex Education realmente foi uma série perfeita. Já não aconteceu isso nessa quarta temporada. Eu sei lá, esperava um final com eles mais velhos, a Maeve publicando seu livro, o Oates abrindo a sua clínica, mostrando que ele é um terapeuta muito famoso, não sei, qualquer coisa, mas eu sinto que esse final ficou ali em aberto, parecia que ia ter mais coisa, parecia que os personagens não tiveram finais que eles mereciam. A história de Cal foi bem interessante também, eu não esperava tanto destaque assim pra esse personagem, mas eu curti acompanhar. Não acho que era uma história legal, o desaparecimento, bem no último episódio da série, né, galera? Nada contra o personagem, inclusive eu acho que tiveram várias questões bem interessantes aí nessa temporada em relação a este personagem especificamente. Mas assim, eu sou um pouquinho chata com finalizações de séries, então o último episódio eu gosto quando eles focam nos principais, tá? Não que Cal não seja um personagem interessante, mais uma vez, tá? Antes que me interpretem mal. Mas no final eu queria uma coisa assim chocante do Eric, do Oates, da Maeve, personagens que a gente acompanha desde a primeira temporada. Então o desaparecimento dele no final da série foi meio
desconexo pra mim. Eu acho que eles poderiam ter feito, tipo, 2 episódios antes, podia ser no penúltimo episódio, mas no último episódio, poxa. Tivemos bastante destaque também a Oh, que era a terapeuta sexual da escola, e eu não gostei dessa personagem. E por incrível que pareça, ela ainda tem um final melhor do que personagens que a gente já acompanhava há anos nas outras temporadas. Por exemplo, eu sinto que a Oh, esta nova personagem, teve ainda mais destaque que o Adam, um personagem que tava lá desde o começo, que infelizmente não curti a trajetória dele nessa temporada especificamente. Eu esperava muito, muito, muito mais do Adam, ainda mais ali com a terceira temporada, que ele teve um puta desenvolvimento, foi minha temporada favorita com ele, com toda certeza. Então nessa temporada eu senti até o personagem meio excluído ali da história principal, e por mais que eu goste muito do Adam hoje, o que eu nunca vou superar, o fato de odiar o Adam lá no começo e amar ele hoje, eu esqueci às vezes da existência dele na série, e isso é um absurdo, porque Adam e Eric é o meu casalzinho, e eu não supero que não foram em Endgame, eu fiquei muito triste. Mas se tem uma coisa que eu tenho que, aplaudir Sex Education, com certeza, é sobre o desenvolvimento da relação do Adam com o pai. Foram momentos que eu realmente gostei bastante nessa temporada, porque nós temos 2 personagens, né, que ambos erraram muito no começo, ambos tinham ali várias questões, então eu gosto da construção dessa relação e como foi finalizada ali a história da família do Adam especificamente. Mas falando do personagem individualmente, eu esperava mais pra um final de série. Mais uma vez, infelizmente, meu casalzinho Adam e Eric não foi Endgame. Se eu soubesse que eles não teriam mais cenas juntos, eu acho que eu teria curtido mais a terceira temporada, com certeza. Na verdade, se a gente parar pra pensar, nenhum casal foi Endgame, né? Porque o Oates e a Maeve, teoricamente, terminaram o relacionamento também. Não, na verdade, a gente teve um casal maravilhoso, um casal icônico, um casal perfeito, um casal, assim, com desenvolvimento incrível, que foi Endgame, que é quem? A Amy e o Isaac. Amy e Isaac. Olha, se alguém me falasse que a Amy ficaria com o Isaac nessa temporada, eu diria que a pessoa está louca. Assim, nada contra o Isaac, mas também nada a favor. Eu acho que é um personagem, assim, que tá ali, mas também não faria falta se não estivesse. Eu acho que ele teve questões importantes que eu curti, tipo, o elevador quebrando ali, a história da cadeira de rodas, a questão da acessibilidade. Então, mais uma vez, Sex Education sempre traz assuntos interessantes e importantes de serem falados, e eu acho que o Isaac era, assim, a pessoa perfeita pra tal. Mas ele com a Amy, eu não sei se eu curto tanto. A Amy, ela tem uma trajetória interessante ao longo aí das 4 temporadas. A gente tem toda a questão do assédio e como ela vai superando isso pouco a pouco e como ela utiliza isso pra ser uma pessoa cada vez mais forte. Ela é simplesmente icônica. Eu acho que é uma das personagens que tem o melhor desenvolvimento de Sex Education, mas eu definitivamente não queria que ela ficasse com o Isaac. Eu preferia que a Amy ficasse sozinha, pra ser bem sincera. Mas uma história que eu simplesmente amei, obviamente, a história da Ruby. Humanizaram ainda mais esta personagem icônica. Vimos ela pela primeira vez totalmente sozinha. Seus amigos não têm mais tempo pra ela, não apareceram ali na série. E eu amo ver que ela tá se virando, ela vai atrás, ela não abaixa a cabeça, fala, eu vou ser amiga da galera assim e vai me aceitar como amiga assim, tô nem aí. E eu adoro também que eles trouxeram flashbacks dela criança, pra gente entender um pouquinho melhor algumas situações e por que ela agia de algumas maneiras. Isso me leva a pensar também que a Ruby é uma excelente personagem e que ela precisava ter tido mais destaque desde a primeira temporada, ok? E digo mais, tá? A maioria dos momentos que eu ficava mais interessada na história dessa 4ª temporada era sempre que a Ruby estava presente, sempre que ela aparecia, o carisma em pessoa. Mas eu gosto como eles ligaram a história dessa temporada, a história da Ruby, com a história da Oh, mostrando que ela intimidava a Ruby quando eram criança e que ela usou isso de motivação pra ajudar o Oates contra a Oh. Só não gostei deles, tá? Esses queridos roteiristas quererem agradar os fãs com fanservice. Quer dizer, não sei se ainda existem pessoas que shippam Ruby e Oates, né? Porque a terceira temporada, às vezes, eu acho que foi um surto coletivo. Eu ainda gosto bastante desse casal, mas depois de tudo que aconteceu com o Oates e a Maeve aí nessa temporada, eles se amam pra caramba e tal,
Eu acho que pro Oates terminar com a Ruby tinha que ser uma coisa muito mais bem desenvolvida. Eu gostei muito dos momentinhos fofos de Maeve e Oates como casal, tirando aquele começo de várias brigas que eu já tava enchendo o saco, mas apesar de gostar bastante desse casal, eu sentia que Oates e Maeve estavam em uma vibração diferente, uma vibe diferente nas suas vidas, sabe? E isso acontece muito até mesmo na vida real. Às vezes você ama muito a pessoa, mas vocês estão em momentos diferentes, vocês querem coisas diferentes, vocês têm personalidades muito, muito, muito diferentes, e isso acaba afetando sim o relacionamento, né? Tipo, me empolga muito mais a Maeve tentando ser independente, escrevendo seus textos, enfim, do que ela toda adolescentezinha brigando com o boy, lá, lá, lá. Às vezes eu acho que a Maeve é madura demais pro Oates, devo confessar. Mas enfim, não curti a série mostrar que claramente a Ruby é sim apaixonada pelo Oates ainda, fazer toda aquela palhaçada deles dormirem juntos apenas pra Maeve ficar com ciúmes e ser mais um ponto pra eles brigarem, porque eu não quero ver a minha Ruby sofrendo, e fica muito claro pela cara dela e toda a situação que ela tava ali, ela tava apoiando ele. A Ruby amadureceu bastante também, a gente tem que falar sobre isso, mas ela claramente tá machucada porque ela claramente ainda ama o Oates. Eu fiquei triste com isso. O que me leva a pensar mais uma vez que tudo isso aconteceu porque eles realmente queriam desenvolver outras coisas em uma próxima temporada, e que essa quarta não foi feita pra ser um final. Nada vai tirar isso da minha cabeça, tá bom? Mas eu senti sim que a série queria dar uma abertura ali, desenvolver esses personagens, desenvolver a Ruby pra uma próxima temporada, depois que a Maeve tá longe, os dois terminaram, se resolveram, de começar a desenvolver uma relação do Oates com a Ruby, porque em alguns momentos a gente também tem o Oates olhando pra ele e falando assim, nossa, você tá diferente, você mudou, você tá mais madura. Então a gente vai sentindo alguma coisa ali acontecendo, mas por ser uma temporada final, a gente não tem oportunidade de desenvolver mais esse casal. Bom, mas tivemos toda a história da Maeve nos Estados Unidos, mas me pareceu que faltou algo, não pareceu? Tipo, tem aquele professor idiota que no final ela colocou ele no seu devido lugar, mas eu queria mais dessa história. É o que eu tô falando, galera, a gente tem várias histórias acontecendo, mas eu sinto que toda a história teve meio que um buraco, não teve uma finalização. Agora, uma história que mexeu bastante comigo nessa temporada foi da Dinha, a mãe do Oates. A gente vê que ela tá com depressão pós-parto e, meu Deus, essa mulher sofreu a temporada todinha, mas a irmã dela é muito louca e conseguiu trazer esse alívio cômico na série em alguns momentos. Então eu adorei a construção da relação dessas duas, mostrando o passado delas também, mostrando várias coisas bem pesadas. Mas de tudo que eu falei aqui nesse vídeo pra vocês, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, teve uma coisa que pra mim, assim, é inaceitável. Inaceitável! E eu fiquei muito puta e eu xinguei os roteiristas de uma maneira que vocês não vão... Olha, vocês não vão conseguir nem imaginar. Enquanto eu assistia, eu tava muito brava. E eu estou falando da amizade do Eric e do Oates. Você pode mexer com o casal que você quiser. Você pode separar o casal que você quiser nessa série, mas não mexe com a melhor relação desde o primeiro minuto dessa série, que é a relação do Eric e do Oates. Eu entendo o que eles queriam com essa história. Eu entendo o que eles queriam fazer, mas eu vou ser agora mimada mesmo, não tô nem aí. Porque pra uma última temporada, eu não queria que o Eric e o Oates ficassem mais tempo separados do que juntos, pô. É uma amizade que eu gosto tanto, eu me sinto tão feliz vendo os dois felizes e eles juntos ali, que realmente, se eu soubesse que eles iam ficar mais tempo separados do que juntos nessa temporada, eu teria curtido muito mais a terceira, a segunda deles juntinhos ali, maravilhosos, porque eles brigavam, é claro, ninguém é perfeito, mas eles se acertavam ali, coisa que não é diferente nessa temporada, mas eu não gostava deles mexendo com essa amizade, sabe? Eu sempre enchi a boca pra falar aqui pra vocês o quanto era legal a cumplicidade desses dois, mesmo eles sendo tão diferentes, o fato do Oates ser hétero e o Eric gay, isso não afetar a sua relação, mas o Eric com aquele grupinho o tempo todo tava me irritando, e o Oates em outro rolê também. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito decepcionada, mas eu refleti em algumas coisas aqui, sendo meio que imparcial, tá? O Eric, ele questiona bastante sobre o fato do Oates não se interessar muito pelos assuntos dele, principalmente quando ele está com a Maeve. E ele fala que quando o Oates está com a Maeve, ele esquece de absolutamente qualquer coisa, ele esquece de todo mundo ao seu redor. E eu confesso que parando pra refletir friamente a história, eu concordo um pouco com isso, sim, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente já teve momentos que o Oates largou o Eric em momentos extremamente importantes porque ele tava
tava com a Maeve, e não que seja culpa dela, definitivamente não é culpa da Maeve, é culpa do próprio Oates, que fica meio obcecado e ele não quer saber de nada nem ninguém quando se trata da Maeve, ele simplesmente fica cego e só quer saber sobre a Maeve. Então, gente, desculpa, mesmo shippando muito Maeve e Oates desde a primeira temporada, por essas questões até que o Eric falava, enfim, alguns desconfortos assim, eu comecei a me questionar se esse casal realmente deveria ser endgame ou não. E eu acho até que foi um acerto eles não terminarem a série como um casal, mesmo se amando muito, porque, como eu disse, eles têm outra frequência, outra vibe. E reparei que o Eric e o Oates, assim, eles resolvem dar um tempo na amizade, tipo, cada um vai pra um lado, cada um vai viver a sua vida. E reparem que o Oates, ele só vai atrás do Eric, e foi aí que eu comecei a pensar sobre as coisas que o Eric falava sobre ele e a Maeve. Ele só vai atrás do amigo quando a Maeve já não tá mais. Aí sim ele vai, não quero te perder, Eric, não sei o quê. Por que ele não fez isso quando ele tava com a Maeve, sabe? E aí eu fiquei meio chateada, porque parece que o Oates só dá valor pro Eric realmente quando a Maeve não tá. Pô, assim não dá. Que roteiro é esse? Minha amizadezinha? Não dá. Mas tá, gente, eu só tô sendo um pouquinho dramática mesmo, porque quando mexe com a minha amizade, eu fico um pouquinho chateada. Se eu soubesse que teria poucos momentos de Eric e Oates nessa temporada, eu teria curtido mais as outras. Enfim, os dois se acertaram, é óbvio. Inclusive, a gente tem momentos bem fofinhos com os dois aí no último episódio. Então, amém, Deus. E falando em amém, Deus, a gente tem uma história do Eric que eu definitivamente não esperava que ia acontecer, mas já vou adiantando que eu acho que foi um roteiro extremamente ousado, extremamente corajoso, tá? A gente tem ele se encontrando com Deus, ele se descobrindo, e no final ele percebe que quer ser pastor, e eu achei isso muito legal, e eu achei bem diferente, inclusive. E eu falo que é corajoso porque quando a gente fala sobre religião, é um assunto extremamente delicado, que abre a interpretações, e aí cada um tem uma opinião, e aí a pessoa vai querer defender a sua opinião, e aí tudo fica extremamente intenso. Confesso pra vocês que eu já tinha assistido Sex Education antes do lançamento, então, Netflix, linda, maravilhosa, eu te amo, tá? É por isso que eu tô gravando esse vídeo bem antes. Então é bem estranho quando a gente grava um vídeo bem antes, assim, do lançamento, porque, por exemplo, eu não sei a opinião de vocês ainda sobre isso. Eu não sei a opinião de ninguém ainda sobre esta questão do Eric. Também não sei se as pessoas vão gostar ou não dessa temporada. É muito louco, porque eu tô aqui falando mal, falando que eu não gostei, e pode ser que seja a temporada favorita de vocês. Não sei, mas o vídeo é sobre minha opinião. Ao assistir, tá tudo certo. Mas eu confesso que eu tô bem curiosa pra ver a reação das pessoas nessa questão do Eric ser pastor, dele se descobrir assim, descobrir na religião e tal no final. Eu não sei se a galera vai gostar. Eu não sei mesmo. Inclusive, devo dizer que eu me identifiquei com várias questões sobre igreja que foi falado aí nessa temporada. Me deu até uns gatilhos, assim, não vou mentir. Mas assim, coisas tipo batismo, grupo de jovens, não sei o que. Enfim, gente, várias coisas eu acabei me identificando porque eu cresci na igreja. Não frequento há muitos anos já, deve ter uns 7, 8 anos que eu não frequento mais uma igreja, mas eu tive, assim, boa parte da minha vida, então eu sei bastante coisas que acontece dentro da igreja, sei bastante coisa sobre a religião em si. Então todos os questionamentos do Eric sobre coisas de isso realmente é de Deus, ou isso é um preconceito, ou isso são coisas das pessoas em si que frequentam ali. Então o que eu posso dizer é que eu achei legal, bem legal aí esse final. Eu ainda fico num questionamento assim sobre o final do Eric. Eu acho que o personagem até merecia um final um pouquinho melhor, mas eu achei interessante e achei bem diferente de outras séries também. Como eu disse, bem corajoso quando a gente fala de religião, gente. Enfim, mas vou falar mais uma vez, estou triste que Adam e Eric não foi endgame, meu casal. Eu tô sentindo falta deles já. Tô sentindo muita falta da terceira temporada. Eu fiquei com vontade de rever a terceira temporada, porque eu, honestamente, prefiro pensar que Sex Education terminou ali, tá? Com a Maeve indo embora, toda essa questão, porque essa temporada, pra mim, pra ser sincera mesmo, 100% transparente com vocês, eu acho que eu preferi esquecer. Saudades daqueles momentos ali da quarta temporada, do meu quarteto, indo a encontros juntos, jogando um boliche, a Maeve e os seus questionamentos, a Maeve conseguindo ali algo que ela queria muito. Ai, gente, enfim.
Não gostei dessa temporada, tô bem decepcionada, tô bem triste. Tem alguns pontos ali interessantes que eu curti, que eu acho importante, mas no geralzão mesmo, infelizmente eu não gostei. Mas e você, curtiu, não curtiu? Se você curtiu, não tem problema. Inclusive, eu te invejo, porque eu também queria ter gostado bastante dessa temporada, mas infelizmente não rolou pra mim, tá? Aqui nesse canal a gente se respeita, pelo menos eu espero. Eu espero que vocês respeitem a minha opinião, assim como eu vou respeitar a opinião de vocês, ok? E euzinha, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho e não esquece daquele like que me ajuda bastante. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Inclusive tem dicas todos os dias no meu Instagram e no meu TikTok, então corre pra me seguir lá, tá? Enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!